Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula nós vamos continuar a resolução das equações do primeiro grau. Então, você tem dúvida e quer aprender? Vem comigo! Oi, gente! Então, para você que assistiu a primeira aula sobre a equação do primeiro grau, viu que eu expliquei todo o conceito de equação utilizando a balança, não foi? Porque a balança, ela traz aqui a ideia do equilíbrio. E uma equação, o que tem numa equação de característica principal? Ela tem o sinal de igualdade, que está relacionada ao equilíbrio dessa balança, ok? Então agora nós vamos resolver mais um exercício aqui utilizando a balança para que você possa tirar as suas dúvidas, caso não tenha entendido muito bem. E depois eu vou resolver outros exercícios, mas aí eu não vou utilizar mais a balança, beleza? Então vamos lá. O que eu trouxe aqui hoje, ó? Nesse primeiro prato da balança, que é correspondente ao nosso primeiro membro da equação, eu tenho então 1, 2, 3 caixinhas X. Né? Então, ó, 3 de X, 3 vezes o X. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas, mais 4 bolinhas, sendo que cada bolinha tinha massa de 1 kg, né? Aí o que eu tenho aqui no segundo prato? Segundo prato que é referente ao segundo membro da nossa equação. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16, 19 bolinhas, certo? E agora, como mesmo que é o conceito de equação, o que eu devo fazer para resolver isso? Vamos analisar. Lembra que, então, se eu tirar essas 4 bolinhas que tem aqui, o que vai acontecer na hora que eu tiro essas 4 bolinhas que tem aqui? A balança vai desequilibrar, não é? E aí, para eu resolver uma equação, eu sempre tenho que deixar essa balança em equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer, gente? A mesma coisa que eu fiz nesse lado da balança, nesse prato da balança, eu também devo aplicar nesse prato da balança. Então, se lá eu tirei 4 bolinhas, aqui eu vou tirar 1, 2, 3, 4 bolinhas. Por que eu fiz isso? Porque aí a balança voltou em equilíbrio novamente, certo? Aí, gente, olhem bem. Então, o que eu fiz aqui na balança, eu vou vir fazer aqui na equação. Então, eu tirei aqueles 4 de lá, então eu subtraio 4 daqui, tá? E subtraio 4 daqui também, porque eu tirei 4 dali, tá? Do segundo membro. Aí, o que aconteceu? O que sobrou para mim? Vamos reescrever a equação? Então, ficou 3 vezes o x, né? Que é 3 vezes o x, mais 4 e menos 4, aqui zero. Não tem mais ninguém, ó. Não tem mais nenhuma bolinha aqui. Igual 19 menos 4, que são 15. Ou seja, eu tenho 15 bolinhas aqui. Agora, veja, os dois pratos estão em equilíbrio. Aí o pensamento é o seguinte. Se 3 caixinhas X equivalem a 15 bolinhas, quanto que vale uma caixinha? Se eu tenho 3 aqui, eu teria que separar isso aqui de grupinhos de 3, não é isso? O que significa separar em grupinhos de 3? Significa dividir, não é? E olha aqui para a equação. Esse x não está sendo multiplicado por esse 3, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3. Por isso que eu disse para você, eu tenho que dividir, eu tenho que separar em grupinhos de 3. Então aqui eu também divido por 3. E agora, 3 dividido por 3 dá 1, 1x. Igual 15 dividido por 3 dá 5. Então quer dizer que cada um pezinho x aqui, uma caixinha x, equivale a 5 bolinhas. Aí você poderia pegar e agrupar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, essas 5 que eu formei aqui corresponde a uma caixinha. Daí as outras 3, 4, 5 corresponde aqui a essa segunda caixinha. E essa outra 5 aqui a essa terceira caixinha. Então, quer dizer que cada uma equivale a 5 bolinhas, ok? Então, aplicamos aqui o raciocínio de operação inversa. Beleza, minha gente? Vamos resolver o próximo exemplo. Vamos lá? Gente, então olha o exemplo que eu trouxe aqui. 3 vezes o x mais 12 é igual a 24, tá? Eu vou resolvê-lo de 2 jeitos, tá? Para mostrar mais uma vez para vocês como que eu aplico a operação inversa quando eu resolvo uma equação, beleza? Então, olha aqui. Eu posso pegar e escrever isso aqui assim, ó.
quadradinho. Vamos representar então, vamos lá, voltar lá no pensamento algébrico, quando a gente estudava lá nos anos iniciais. Quadradinho, que é o x para nós, esse valor desconhecido. O que esse valor desconhecido está fazendo com o 3? Ele não está multiplicando o 3? Então, ó, quadradinho multiplicado por 3, certo? Vai dar o quê? Vai dar um valor aqui, tá? E daí? Daí, o que eu fiz com esse número? Eu adicionei 12, então mais 12. E aí, eu tenho que encontrar como resultado o número 24. Não é isso que eu tenho que fazer, gente? Olha a reescrita que eu fiz dessa equação utilizando aqui o pensamento algébrico quando a gente trabalhava lá com quadradinhos. E aí, eu não vou aplicar agora a operação inversa para resolver isso? Como que eu vou fazendo? Eu vou fazer então, esse 12, ele tá, olha o sentido da setinha, ela tá vindo somando. Então, se eu vou fazer sentido contrário, a setinha, ela vai subtrair, ó. Então, eu faço operação inversa. 24 menos 12 vai dar 12. Então, eu vou colocar 12 aqui no quadrinho, certo? E agora, olha a setinha a flechinha, ela tá vindo pra cá. Ela tá sendo multiplicada por 3. Então, a hora que eu vou sentido contrário, eu vou dividir por 3. Então, aqui eu divido por 3. E 12 dividido por 3 são 4. Tá? Então, quer dizer que na resolução dessa equação, eu encontrei que x é igual a 4. Que é a solução da nossa equação, certo? Agora, então, vamos resolver a mesma, sem fazer agora de balança e sem fazer esse pensamento com os quadradinhos que eu desenhei. Já vamos aplicando direto a operação inversa. Então, a primeira coisa a se fazer, aqui no primeiro membro, vamos procurar deixar, então, só aqueles valores que estão com a incógnita, tá? Com o nosso x aqui no caso. Então, aqui, no primeiro membro, eu tenho esse 12 aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 12, certo? Só que a partir do momento que eu subtraio 12 ali, o que eu tenho que fazer no segundo membro? Também tenho que subtrair 12. E aí, como que ficou a nossa equação, então, a partir do momento que eu subtraí 12 de cada membro? Sobrou, então, aqui 3x, 12 menos 12 aqui zerou. Então, não preciso escrever mais nem o zero, que ali é nulo. Igual 24 tira 12 são 12. Certo até agora? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Olha a operação. Esse x, que é a nossa incógnita, está sendo multiplicado pelo 3. Então, eu vou aplicar a operação inversa, não é? Olha aqui, não estava somando? Eu subtraí. Está multiplicando, então eu vou dividir. Então, eu vou dividir por 3, porque o objetivo aqui é deixar um x só. Por isso que eu divido por 3, tá? E eu, mesma coisa que eu faço desse lado, eu tenho que fazer desse lado. Então, aqui, 3 por 3 dá 1x, igual 12 por 3 são 4. Então, aqui eu tenho 1x igual a 4, eu posso escrever simplesmente x igual a 4. Esse 1 aqui eu posso omiti-lo, tá bom? Não preciso ficar escrevendo mais, tá? Então, ó, x igual a 4. Então, mostrei aqui pra vocês que eu posso fazer aqui utilizando aquele pensamento algébrico que eu tinha lá no Fundamental 1. Vocês viram como que a gente já utilizava a álgebra, o x, lá no começo, nas séries iniciais? Aí o pessoal fala, ai, mas usa a letra na matemática, mas já usava, né? De forma implícita, mas utilizava, que era o pensamento algébrico. E agora aqui, então, tô mostrando de novo pra vocês como que faz pra você aprender bem. Vamos fazer outro? Vamos lá? Gente, agora nós vamos resolver mais um exemplo, mas sem fazer a balança ou fazer aqueles quadradinhos do pensamento algébrico que eu resolvi no anterior, tá? Já vamos direto fazendo as operações inversas. Então, aqui no primeiro membro da equação, nós vamos deixar aqueles valores que acompanham a incógnita. E aqui no segundo membro, aqueles valores que não têm a incógnita, ok? E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou analisar esse 8, que é o número que não tem incógnita. Ele está subtraindo aqui, né? Tá menos 8. Então, para eu sumir com ele dali, eu tenho que adicionar 8, que eu vou fazer a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, aqui eu vou adicionar 8, tá bom? Só que, ao mesmo tempo, o que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Então, aqui eu vou adicionar 8 também, tá bom? Vamos reescrever para ver como ficou? Para indo por parte, para você ir entendendo bem esse processo, né? Então, aqui ficou 3 vezes x, menos 8 mais 8,
se eu devo 8 e tenho 8, zerou aqui, né? Ó, aqui zerou. Igual, aqui 8 mais 8 são 16, menos x. E agora, gente, o que eu faço? Eu preciso tirar essa incógnita daqui, não é? Ó, só que tá menos x. O que significa menos x? Significa que aqui tem 1, ó, menos 1x, uma letra x. E agora, como eu faço zerar ela dali? Como eu tiro ela dali? Eu tenho que, se está sendo subtraindo, eu vou adicionar uma letra x. Não é isso? Menos 1x mais 1x, zero. Só que lembre-se de uma coisa, o que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer lá, porque senão a balança ia entrar em desequilíbrio, tá? Então eu adicionei 1 aqui, eu adiciono 1x aqui. O que sobrou para mim agora? Ficou então 4x, porque 3 mais 1 que eu adicionei são 4. 4x igual a 16, menos 1 mais 1, zero, não é? E agora, qual é a operação que eu vou aplicar aqui agora? Esse x não está sendo multiplicado com o 4? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu vou dividir por 4. Divido por 4 aqui, divido por 4 aqui, tá? 4 dividido por 4 são 1. 1x igual 16 dividido por 4 são 4. Então, quer dizer que x é igual a 4, tá? Ok, vamos passar para essa daqui agora. Olha, tá um pouquinho diferente essa, porque eu já coloquei x aqui junto com esse, aqui eu já coloquei eles bem perto um do outro. E aí, como que eu vou resolver? Qual o primeiro procedimento que eu devo fazer aqui? É juntar as letras x. Quantas letras x você está vendo aqui? São 5, porque está indicando 5 letras x. E aqui eu tenho 2 letras x. 5 com 2 são 7. Então aqui eu já teria, eu vou juntar, ó. Eu vou juntar esse com esse. Então vai dar 7 letras x. Esse 3 aqui no primeiro membro não tem ninguém para juntar com ele. Então vai ficar ali sozinho. Menos 3 igual. Olha aqui no segundo membro. Eu posso juntar aquelas 2 letras x que eu tenho ali? Aqui, gente, quando não tem ninguém, lembre-se que é 1. Uma letra x, eu vou juntar com 3 letras x daqui. 1 mais 3 são 4 letras x. Tá? E aí? O que eu vou fazer agora? Tem um número sem incógnita aqui, tem número com incógnita lá no segundo membro. A gente tem que fazer essa separação agora. Lembra do prato da balança. A gente não está usando a balança, mas o pensamento está lá na balança, não é? Então aqui, esse 3 está sendo subtraído. Então eu vou adicionar 3 aqui. Ao mesmo tempo que eu adiciono de um lado, eu faço a mesma coisa do outro. Eu adiciono 3 aqui. Mas não tem ninguém para adicionar com esse 3. Seria o 0. 0 mais 3 dá na mesma. Então aqui ficou 7 letras x. Aqui zerou, não é? Igual a 4x mais 3. E aí? Agora eu tenho que dar um jeito nesse 4x aqui, ó. Porque ele tá no segundo membro. Como que eu vou fazer para tirar ele aqui do segundo membro? Eu vou subtrair 4x. Porque aqui, quando ele não tem nenhum sinal, é porque ele está sendo somado. É positivo o valor dele ali. Então, agora, o que eu faço desse lado, eu faço desse lado também. Agora, 7 menos 4. 7 menos 4 são 3. 3 letras x. E desse lado aqui, se eu tenho 4 e devo 4, zerou, sobrou 3. E aí, como que eu termino essa conta? Esse x está sendo multiplicado com 3, quer dizer que eu devo dividir, porque eu faço a operação inversa. E aqui eu também divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então dá 1x. Igual 3 dividido por 3 dá 1. Então quer dizer que nesse caso, a solução da nossa equação é 1, porque o x deu o valor 1. Ok, gente? Vamos fazer outros exemplos? Gente, olha o que eu trouxe aqui para vocês agora, ó. Equações com frações. E aí, é difícil de fazer? Claro que não é. É muito fácil de fazer. Por que que é fácil? Porque eu continuo utilizando o conceito da operação inversa. Vamos fazer? Aí você vai entender. Você vai falar, nossa, era fácil mesmo, Giz. Quer ver, ó? Então, olha aqui. Eu tenho 3 vezes o x dividido por 7 igual a 6. Então, a primeira coisa a se fazer é tirar esse 7 daqui, para a gente sumir com essa fração.
o que eu vou fazer? Esse 7 não está sendo dividido aqui pelo 3? Qual é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, eu vou multiplicar ambos os termos por 7. Ó, multiplico por 7 aqui, multiplico por 7 aqui. Lembra do pratinho da balança? O que eu fazia de um lado, eu também fazia do outro. Daí não altera, ela continua em equilíbrio, certo? Então, o que acontece aqui, gente? 7 vezes 3 são 21, né? E 21 dividido por 7 dá o próprio 3. Então, na verdade, eu poderia fazer uma simplificação desse 7 com esse 7 aqui já, tá bom? Então, sobraria 3 vezes o x igual a 7 vezes 6, que são 42, tá? Beleza até aí? Agora, esse 3 está sendo multiplicado com esse x, então eu vou dividir por 3, porque o nosso objetivo ao resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, que é o x. E aí aqui também eu divido por 3. 3 dividido por 3 são 1. Então seria 1x igual 42 dividido por 3 são 14. Mas aí, gente, lembra que eu falei? Não precisa ficar escrevendo esse 1x, porque nós sabemos que basta escrever apenas x igual a 14, tá? Nós sabemos que é 1x. Então, quer dizer que a solução da minha equação é 14. E aí, se você quiser tirar a prova real para ver se você fez certo, pega o valor que você encontrou para x e coloca aqui no lugar dele, ó. Então, era 3 vezes o x, então seria 3 vezes 14, que dá 42. Dividido por 7, dá 6. Aí, ó, fiz certinho a equação. Então, tem um jeito de você ainda fazer e validar a sua resposta, tá bom? Agora, gente, nesse caso aqui, já vamos começar a pegar o modo prático da resolução de uma equação, porque a gente está aplicando o conceito de operação inversa, mas a gente pode ir começando a fazer de modo prático. Então, aqui, tá vendo esse 2? Esse 2 está sendo dividido, não é? Aqui pelo 7x mais 5. Então, a primeira coisa é tirar aquele 2. Tirar aquele 2 significa, se ele está dividindo, eu vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 2 aqui o primeiro membro e aqui no segundo membro. Só que o que você viu que aconteceu aqui? A hora que eu multipliquei por 7, eu não cortei 7 com 7? Cortei não, eu simplifiquei, né? 7 com 7. Então, se eu colocar o 2 aqui, que eu vou multiplicar por 2, eu vou acabar, né, tirando ele dali. Então, já pode automaticamente falar assim, ó, eu pego esse 2 daqui e passo ele multiplicando aqui com 27, que daí ele sai daqui. E era a mesma coisa de eu fazer ele multiplicando aqui nesse primeiro membro. Mas se você preferir, você pode fazer assim, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí, o que vai acontecer? Sobrou então para mim 7x mais 5. Outra coisa que eu vou começar a fazer também é omitir aquela multiplicação que existe entre um número e a incógnita. Nós sabemos que sempre é multiplicação, mas eu vou parar de escrever já, tá bom? E aí, sobrou igual 27 vezes 2, que dá os 54. Ok. E agora, o que eu devo fazer? Nós devemos, então, eliminar esse 5 aqui do primeiro membro, né? Para encontrar o valor da incógnita. Mas aí surgiu uma dúvida. Teve um aluno que me perguntou, mas diz por que sempre você deixa o valor com a incógnita no primeiro membro e não no segundo? Tanto faz, gente. É que o hábito ele já tá aqui no primeiro membro, né? Por que eu vou pôr ele lá no segundo? E se eu fizer assim, vai dar a mesma coisa? Claro que vai. Lembra do prato da balança, ó? Aqui tava a caixinha azul, aqui tava as bolinhas. E se eu pegasse essas bolinhas, colocasse aqui e a caixinha pra cá, ia alterar o resultado final? Não, ia dar o mesmo resultado, porque o objetivo nosso é resolver a equação, é encontrar o valor da incógnita. Onde eu coloco a caixinha, o x, a bolinha, aí tanto faz, tá bom? Então, olha aqui, o que eu devo fazer mesmo? Vamos tirar esse 5 daqui. Então, para tirar esse 5 daqui, ele está sendo somado, eu vou subtrair 5 daqui, porque daí 5 menos 5, 0. Só que ao mesmo tempo que eu subtraio 5 daqui, eu subtraio 5 daqui também, tá bom? Então, ficou 7x igual, porque aqui zerou. 54 tirar 5 são 49, né? E agora, o que acontece? Esse 7, como você sabe, volta ali, né? Ele está sendo multiplicado com o x. Então, para eu encontrar o valor do x, eu divido por 7.
tá? Porque daí 7 dividido por 7 dá 1x, que eu não preciso escrever mais o tal do 1x. Só vou escrever x agora. X igual 49 por 7 dá 7. Então, a solução da nossa equação é 7, ok? Olha o último exemplo que nós temos aqui agora. Bem parecido com esse, né? E aí, por onde eu começo? Eu vou olhar aqui na equação. Está sendo dividido por 3, não é? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 3. Eu multiplicaria por 3 aqui o primeiro membro, aqui o segundo membro, tá? Mas aí eu iria simplificar o 3 daqui com o 3 daqui. Então, o que a gente vai fazer já para pular esse passo? Esse 3 que está sendo dividido, ele vai lá com o amiguinho dele sendo multiplicado. Então, vai ficar 5 vezes 3, ó. Eu já pulei uma etapa, tá bom? E aí, o que sobrou para mim? 3 vezes o x, aí eu falei que eu não ia escrever, escrevi. Eita, nós. Menos 15 igual 5 vezes 3, que são 15. E agora, o que eu devo fazer? Tá vendo esse 15 que tá aqui? Ele tá sendo subtraído. Então, para eu zerar ele dali, eu vou somar 15. Então, somo 15 nos dois membros, tá? Então, aqui sobrou 3x igual, porque isso aqui zerou para mim. Por isso que a gente fala, tá menos, passa mais pro outro lado, tá bom? É a operação inversa que eu aplico, é um macete de a gente falar, tá menos, passa mais, tá mais, passa menos. Mas eu estou explicando para você o procedimento correto, tá bom? E aqui 15 mais 15 são 30. Agora, aqui está sendo multiplicado, então eu divido por 3 e divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1x. Então, somente x. Igual 30 dividido por 3 são 10. Então, quer dizer que o 10 é a solução da minha equação. E aí, se eu quero tirar a prova real, se eu quero validar se essa resposta está correta? Pega o x aqui, ele vale 10. 3 vezes 10 são 30. Menos 15 são 15. Dividido por 3 são 5. Aqui, ó, estava certo. Então, eu consegui encontrar, né, um valor que satisfaça a minha equação ali. Beleza, gente? Então, ó, se você gostou da aula e você entendeu a explicação, né, do jeito que eu fiz os procedimentos corretos, sem aquele macete de passa pra lá e passa pra cá, ó, se inscreve no canal da Giz e deixa um joinha pra mim. E não se esqueça de assistir a aula 1 sobre equação, que eu expliquei os conceitos iniciais, e a aula 3, que eu vou fazer outros exemplos diferentes desses que estão aqui. Então, até a próxima aula. Tchau!